Boa noite, pessoal. Bem-vindos à orientação pré-embarque da 3W. Espero que estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Qualquer coisa aí, me avisem, por favor. Para quem não me conhece, meu nome é Andrea. Eu sou representante da 3W no Brasil. Eu fico aí na cidade de São Paulo. E além de mim, né, no time Brasil, nós temos mais duas brasileiras, tá? Então, caso vocês ainda não estejam familiarizados, a 3W, nosso time é sempre formado por brasileiros, justamente para ajudar ainda mais, né, os estudantes, os pais, em caso de necessidade. Então, brasileiros aí que falam português. Além de mim, temos também a Mônica, que é responsável pelo operacional, ela fica aqui na cidade de São Paulo também, e a Natália, que fica em Los Angeles, na matriz da 3W, ela é diretora do Departamento Brasil, tá? Então, hoje estou somente eu aqui, mas vocês também terão os contatos da Mônica e da Natália para auxiliar em casos de emergência e quando houver necessidade, tá bom? A proposta hoje aqui, então, é orientá-los no que diz respeito ao embarque em si, documentos, como funciona a chegada, o transfer, as matérias, algumas dicas sobre o dia a dia, tá? Então, é uma apresentação geral. Nós temos aqui hoje alunos, adolescentes que irão para 8 escolas diferentes, então nós não vamos abordar detalhes específicos de nenhuma escola, tá bom? Até para a gente também respeitar os demais e para que a orientação flua bem. Então, hoje falaremos daquilo que interessa a todos e que funciona para qualquer escola que vocês forem, tá? Qualquer dúvida específica que vocês tenham, então, da escola ou de algum documento de vocês, da casa de família ou da matéria que a escola oferece, do esporte, eu peço que vocês direcionem aí para o agente de viagens de vocês. Tá? Cada um de vocês tem um agente, eles estão capacitados a ajudá-los, né? São os nossos parceiros, e sempre que houver necessidade, eles também estão em contato conosco. Então, qualquer tipo de dúvida nesse sentido, por favor, direcionem para eles, tá? E caso surjam perguntas aí durante a apresentação, fiquem à vontade para colocar no chat. Ao final da apresentação, eu vou dar uma olhada em todas as perguntas, aquelas que não tenham sido respondidas no decorrer da apresentação, naturalmente aqui nos slides, eu vou sanando todas essas dúvidas com vocês, tá bom? E, antes de mais nada, eu queria dar um recadinho aí para os adolescentes, para vocês, intercambistas. Essa orientação é para vocês, tá? Os pais aí de vocês estão juntos, estão ajudando do início ao fim, assim como o agente de viagens, mas você é o intercambista, né? Então, preste atenção na orientação, tire as dúvidas que você quiser, tome nota daquilo que for necessário. O High School, ele é um programa de estudos, é um programa acadêmico, mas ele vai além disso. O High School é um programa muito especial porque permite também o desenvolvimento da sua independência, né, de ampliar a sua maturidade. Muitos de vocês, talvez a primeira experiência longe dos pais. Então, o programa de High School, na realidade, essa questão da independência, ela já começa lá atrás, quando vocês preencheram a documentação, né, que vocês precisaram entregar para fazer a matrícula na escola. Eu espero que tenham sido vocês que tenham preenchido, mas se não foi, não tem problema, tem muita oportunidade aí pela frente para vocês adquirirem essa independência, tá bom? Então, aproveitem essa orientação hoje. Vamos lá. Bom, vamos começar aí com fazendo as malas, né? Alguns de vocês, como eu falei, temos 8 escolas diferentes, então datas de embarque diferentes. Alguns de vocês sairão do Brasil em menos de um mês, outros ainda têm um tempinho maior, mas é bacana já começar a pensar em tudo que vocês precisam levar na mala, né? E a nossa primeira dica: não levem muitas coisas, não levem muitas roupas, tá? Não há necessidade disso. Existem muitas oportunidades de compras no destino, seja ele qual for que vocês vão, aí tem muitas opções de boas roupas e, além disso, né, de itens pessoais. Então, falando até mesmo de shampoo, de condicionador, de sabonete, desodorante, não há necessidade de levar isso em grandes quantidades aqui do Brasil, tá? Vocês só vão ocupar espaço na mala. Consultem a franquia aí da bagagem, da passagem aérea de vocês,
Mas, se vocês puderem levar poucas coisas, ajuda muito, até mesmo no trâmite de aeroporto, né? Então, ao chegar no aeroporto aqui no Brasil, é claro, vocês estarão acompanhados. Mas a grande maioria aí tem conexão, ao chegar lá na esteira de bagagem, vai precisar pegar as malas. Então, é bacana aí ser bem econômico nesse sentido, até para facilitar a vida de vocês lá, tá? Então, não levem muitas coisas, não há necessidade. O clima nessa época do ano é quente, né? Estamos aí no verão americano, então é quente durante o dia, pode ser um pouco mais fresco à noite, a depender do destino de vocês. Então, geralmente, camisetas, moletom é suficiente, tá? Inverno mesmo, começa a ficar frio aí a partir do meio de outubro, também dependendo do destino. Alguns de vocês vão para a Califórnia, é um clima um pouco mais ameno, aqueles que vão ali para a região de Nova York, Pensilvânia, já é um pouco mais frio. Então, neste momento, sim, é interessante vocês adquirirem as roupas de inverno, tá? Lá nos Estados Unidos, são melhores, são mais baratas, têm melhor qualidade. Os nossos casacos aqui do Brasil não estão preparados para o inverno, principalmente o inverno mais rigoroso, o pessoal aí da costa leste, né, vai passar por um inverno um pouco mais rigoroso, então deixem para adquirir tudo isso lá, até para não ocupar esse espaço na bagagem aí que a gente já falou, e vocês não vão usar isso por meses, tá? Então não tem necessidade. Geralmente aí no avião vocês já levam um casaco um pouco melhor, né, bacana aí agasalhadinha no avião. Muitos de vocês já andaram de avião, talvez outros não têm costume de fazer viagens longas, então no avião é gelado, né, tem o ar-condicionado, então muitas vezes o casaquinho aí que vocês vão levar para o avião nos primeiros meses é suficiente. Roupas de inverno, então, escola ou a casa de família vai ajudar lá na frente, tá? A maioria das escolas pede um código de vestimenta ou uniforme, tá? Tem uma exceção aqui de escola que não pede nenhum tipo de código de vestimenta ou uniforme, mas a grande maioria de vocês vai precisar, sim, de uma roupa específica, né, para frequentar as aulas ali, o dia a dia na escola. Isso não está incluso no programa, então isso é adquirido lá na primeira semana de aula, tá? A casa de família ou a própria escola vai auxiliar. Tá? Quando é uniforme especificamente, a escola tem uma lojinha, né? Dentro ali da escola eles têm uma lojinha, os estudantes vão lá, geralmente aí na primeira semana, adquirem de acordo com sua preferência, né? Muitas escolas têm várias opções de camiseta, várias opções de moletom, então, em geral, os adolescentes já fazem essa compra aí completa na primeira semana, por isso que a gente fala que o custo gira em torno aí de $200, $250, a depender daquilo que vocês vão comprar e das quantidades, né? Em geral, já se compra para o semestre ou para o ano letivo inteiro. Tá bom? Outras escolas têm um código de vestimenta, é um pouco menos formal, algumas cores de calça, algumas cores de blusa. Eu recomendo deixar para adquirir tudo isso lá, seja casa de família ou boarding, temos alunos das duas opções aí de escolas de acomodações aqui, eles ajudarão vocês, tá, a fazer as compras adequadamente, eles já sabem exatamente onde ir, o que comprar, quais são as cores de roupas, então não se preocupem com isso agora. Apenas se programem financeiramente para isso, tá bom? Óculos e lentes de contato, quem utilizar, né? Lente de contato é algo que a gente gosta sempre de lembrar para vocês levarem as lentes para todo o programa, né? Não dá para vocês fazerem as lentes de contato lá. Então, já levem, já se programem aí para levar para todo o período, de acordo com a utilização de vocês, as lentes de contato, né? E os itens aí de higiene pessoal, eu já comentei no slide anterior, mas básico, tá? Escova de dente, a pasta de dente, sabonete, desodorante, shampoo, condicionador, tudo isso aí nos primeiros dias. É muito comum a gente, na farmácia, a gente encontra, né, aqueles frascos pequenininhos, então, principalmente meninas aí que acabam usando mais shampoo, condicionador, levem esse frasquinho, não tem para que vocês ocuparem um espaço muito grande na mala para isso, né? Só para os primeiros dias. Ao chegar lá, vocês terão a ajuda da escola ou da casa de família para adquirir esses itens, né? Assim como o material escolar. Então, levem o básico de material escolar, né? Um lápis, um caderno, caneta, coisas bem simples, ali para a primeira semaninha mesmo, né? O resto é melhor adquirir lá, porque cada matéria pode ter, né, materiais específicos, então pode ter uma calculadora específica, matérias de artes, pode ser que precise de lápis de cor, de pincel, coisas do gênero. Então, eu recomendo que vocês deixem para adquirir tudo isso lá, de novo,
espaço na mala, peso da mala, mas também lá vocês já terão ideia exatamente da grade curricular de vocês. Então, tudo isso aí em pequenas quantidades, tá? Apenas para um primeiro momento. E além disso, né, chegando lá também, a escola ou a casa de família vai auxiliá-los na compra de um chip de celular. A gente recomenda que vocês tenham um chip americano, um número americano, para que vocês possam fazer ligações internas nos Estados Unidos. Isso é super importante, principalmente em momentos ali que você pode precisar falar com alguém, né, no telefone, alguém da escola, alguém da casa. Então, é recomendado que vocês tenham esse chip americano, mas não adquiram nada daqui do Brasil, tá? Eu recomendo, particularmente, que vocês deixem para adquirir lá. Em geral, eles já sabem qual é a melhor opção, qual é o melhor plano, né? Eles já estão habituados a fazer isso com os adolescentes. Então, é bacana deixar para adquirir isso lá. E nos primeiros dias, vocês não precisam, né? No aeroporto tem Wi-Fi, é muito fácil conectar ali no Wi-Fi dos aeroportos, na casa, na escola, sempre tem Wi-Fi. Então, pelo menos para os primeiros contatos aí, né, no primeiro ou no segundo dia, dá tranquilamente aí para vocês usarem o chip daqui do Brasil, né? E aí vocês têm um contato no WhatsApp, tá bom? Lembre-se de levar carregador de celular. E eu recomendo um carregador portátil, tá? Daqueles realmente que a gente já deixa carregadinho. Isso porque muitas vezes no aeroporto a gente acaba usando muito o celular, né? A gente fica esperando muito, às vezes usa, esquece de carregar, já não tem uma tomada por perto, ou a tomada está com corrida ali na sala de embarque. Então, levem um carregadorzinho de celular aí portátil para já deixar na mochila, fica mais fácil para vocês carregarem aí em determinados momentos, tá bom? Adaptador de tomada, nos Estados Unidos precisa, tá, de adaptador de tomada. Lá é muito fácil de adquirir, super barato também, tá? Mas se vocês quiserem já levar um do Brasil, joguem no Google só para vocês terem uma ideia de qual é o adaptador. Mas tem muitos adaptadores que a gente compra aqui no Brasil que são universais, eles têm vários formatos, então é bem fácil disso ser adquirido daqui. Laptop ou tablet, tá? Eu recomendo mais o laptop. Alguns estudantes levam, né, do Brasil, outros adquirem lá, fica a critério de vocês, mas é importante que vocês tenham um computador para vocês fazerem as lições de vocês, os trabalhos à noite, na casa, né? Precisa ter aí um computador para a consulta de vocês. A escola tem computadores, mas à noite, quando vocês estiverem aí na casa de família, ou até mesmo nos dorms, no caso de boarding school, vocês precisam ter, né, um computador para isso. A mala de mão, recomendo levar uma troca de roupa na mala de mão. A gente torce para que nada aconteça, para não extraviar a mala, né? A gente torce para que isso não aconteça, mas pode acontecer. Então, a gente precisa estar preparado para isso, né? Então, levem aí uma troquinha de roupa na mala de mão, caso aconteça. Tudo que for de valor também, né? Eletrônicos, objetos de valor, sempre na mala de mão. Máscaras e álcool gel. Máscara ainda é obrigatório nos voos, né? Então, apenas certifiquem-se de estar com o tipo de máscara correto. Verifiquem aí com a companhia aérea de vocês, para vocês utilizarem essa máscara, né, no voo. Álcool gel é bacana ter também, tá bom? Documentos aí para serem levados no embarque, tá? São documentos necessários aí para vocês apresentarem na imigração ou alguns na escola. Então, vamos lá. Os históricos escolares dos últimos 4 anos, né? Vocês já mandaram lá atrás, quando fizeram a matrícula histórico escolar, porém, muitos de vocês mandaram o histórico escolar meses atrás, né? A escola precisa ter isso. Então, levem com vocês uma cópia desse histórico escolar, tá? Em geral, aí, vocês vão levar a cópia do histórico escolar do ensino fundamental e a parcial do ensino médio. Bem simples, tirem uma cópia e levem com você. Isso porque o sistema educacional americano é diferente do sistema educacional do Brasil. Então, aqui, geralmente, vocês têm várias matérias, as notas são contabilizadas de forma diferente. Nos Estados Unidos, a grade curricular é mais enxuta, mas também é diferente aí a questão das notas. Então, a escola também precisa verificar, né, como estão aí as matérias que vocês fizeram, os conteúdos, para, assim, criar a grade curricular de vocês de forma mais assertiva, tá bom? Então, levem essas cópias, caso vocês não vão se formar nos Estados Unidos. Alunos que estejam agora no 3º ano do ensino médio, vocês vão se formar lá, né? Alguns de vocês vão fazer um semestre, outros ficarão até o final do ano letivo. Para vocês, o processo é um pouco diferente, porque vocês não vão voltar a estudar no Brasil. Então, a gente precisa, nesse caso, de tradução juramentada desses históricos escolares.
Se vocês não conseguirem fazer a tempo de embarcar, não tem problema, tá? Os pais, por favor, providenciem isso, depois manda aí através do agente, que a gente encaminha para a escola, tá? Mas o processo ali, vamos falar ao final aqui da apresentação sobre a convalidação, né, desse período fora, ele é diferente para vocês, tá? Alunos de terceiro ano é um pouco diferente. E o mesmo vale para as notas parciais do ano atual, né? Então, a grande maioria aí fez a matrícula meses atrás, vocês acabaram de concluir esse semestre, né? Agora em junho. Então, levem com vocês aí as notas parciais, um boletim que vocês tenham, né? Para a escola saber em que pé que está o ensino de vocês. A cópia da carteira de vacinação, incluindo as doses de Covid, quem tiver, tá? Então, a gente mandou também a cópia, né, lá atrás. A gente mandou, na realidade, aquele documento que vocês preencheram com as vacinas já tomadas, mas é legal vocês levarem essa cópia, tá? Porque ali realmente é a comprovação da vacina de vocês. Isso acontece porque nos Estados Unidos existem leis que variam de acordo com o estado em questão de vacina. Tá? Então, tem alguns estados que exigem uma quantidade de doses, por exemplo, de catapora, outros exigem de sarampo e assim por diante. Então, isso varia um pouquinho de acordo com o estado. E vale tanto para estudantes americanos quanto estudantes internacionais, é preciso apresentar sempre as vacinas para poder estudar. Tá? Então, levem essa cópia mesmo, né? Não precisa levar o original para não perder. Muitos de nós temos mais de uma carteirinha, né? Então, quem tiver mais de uma, leve uma cópia simples de todas, tá bom? Um passaporte válido, obviamente, junto ao visto F1. A grande maioria de vocês já tem o visto, né? Que é o visto de estudos. Quem não tiver ainda vai adquirir até o embarque. E o I-20, tá? O I-20 aqui, vamos lá, muito importante. O I-20 deve ser levado com vocês no embarque. Vocês vão ter que apresentar no check-in da companhia aérea, porque vocês precisam comprovar por que vocês têm um visto F1, né? Então, nenhum consulado emite o visto F1 sem o I-20 atrelado a ele. Então, o I-20 é obrigatório no check-in e na imigração. Esse é um documento certo que o oficial de imigração vai pedir para vocês, tá? Então, fiquem com ele ali fácil. O que eu recomendo, todos esses documentos não despachem nada, levem numa pastinha com vocês na mochila de vocês, tá bom? Então, sabe aquelas pastinhas com elástico? Peguem uma, comprem uma, coloquem todos esses documentos, já deixa o I-20 ali em cima, porque esse é, com certeza, solicitado no momento da imigração, tá? Não esqueçam, por favor, de levar esse I-20, senão vocês não vão embarcar, não vão nem sair do Brasil, tá bom? Ele já foi enviado, né, faz tempo aí, por PDF para vocês, a grande maioria. Quem fez matrícula recente pode ser que ainda não tenha em mãos, mas vocês têm esse documento em PDF. Então, levem, deixem ali um e-mail facinho também, com esse documento, ali na caixa de entrada, de repente, caso aconteça alguma coisa, tá bom? A carta de aceitação, que nós chamamos de Pre-Letter of Acceptance. Então, todos vocês, quando fizeram o processo de aceitação, foram aceitos pela escola, receberam essa carta, levem com vocês, tá? É bem importante. Pode ser que o oficial de imigração peça, pode ser que não. Recomendo sempre que vocês entreguem o que eles pedirem, tá? O oficial pediu ali, o I-20 ele vai pedir e já entregue. Qual é a escola? Entrega a carta de aceitação. Qual é a casa de família? Vocês vão ter também informação, tá? Então, entreguem somente o que o oficial pedir. Mais ou menos igual a gente faz aí na entrevista, né? Do visto. E a Welcome Letter, nenhum de vocês recebeu ainda, vocês receberão em breve. A Welcome Letter é uma carta final com os dados da escola, né? Endereço da escola, telefone da escola, dados da acomodação, seja a casa de família ou dos dormitórios, os dados do transfer de vocês, né? Então, quem ainda não compartilhou os dados de voo, quem já tiver também as datas, né? Nem todos vocês ainda têm as datas de embarque, mas quem já recebeu a data certinha, emitam a passagem quanto antes, enviem através do agente de vocês, tá? Para a gente poder confirmar o transfer. E os contatos de emergência. Cada escola tem um diretor internacional e ele fica aí de plantão também no dia da chegada. Nós, da 3W, estaremos de plantão, vocês vão ter os nossos contatos de emergência, assim como o diretor internacional da escola, tá? Tudo isso aí estará na Welcome Letter de vocês, bem mastigadinho, tá? E a autorização para menores. Isso vale somente para quem não tiver essa autorização no passaporte. A grande maioria, recentemente, já tem essa autorização para menores desacompanhados sair do Brasil no próprio passaporte.
Aí, agentes, eu peço ajuda de vocês, confiram o passaporte do estudante de vocês para garantir que esteja tudo ok nesse sentido. Essa autorização só precisa ser feita caso você não tenha essa pré-autorização já no passaporte. Aí tem que ser feito no cartório. Se for o caso, o agente de viagens vai explicar certinho como é feito, tá? Mas é importante que seja conferida essa autorização. Caso contrário, o menor de idade não sai do Brasil, tá? E aí, falando de dinheiro, né? Como que a gente faz aí em questão de dinheiro, os gastos lá? Geralmente, os estudantes têm um cartão de crédito autorizado para uso internacional. Não esqueçam, né? Levando o cartão de crédito, deixem autorizado, habilitado para uso internacional. Eu recomendo particularmente que o estudante tenha um cartão de crédito para emergências e não para uso corriqueiro, né? Isso porque IOF, taxas, é muito alto no cartão de crédito, fica sujeito à variação cambial, então não é tão interessante para os pais financeiramente falando. Mas em uma emergência, em alguma situação, é interessante ter, tá? Então, de repente, leve aí um cartão de crédito, alunos, adolescentes, para usar muitas vezes aí em casos emergenciais ou conforme os pais de vocês orientarem, né? Existem aí no mercado algumas opções de cartão de débito pré-pago, que é bem interessante, né? Vocês podem recarregar esse cartão, o estudante usa lá, se perder o cartão, não perde dinheiro, basta enviar um novo cartão. Então, é uma opção bastante viável, economicamente interessante e segura também, né? E dinheiro é bacana ter um pouquinho aí em cash, né? Para coisas pequenas, um trâmite de aeroporto, coisas assim, tá? Em termos de valores, a gente está recomendando uma média de $200 por mês, 200, 250, para gastos pessoais, comprinhas, algum tipo de passeio, dependendo um pouquinho do estudante, né? A gente costumava recomendar um pouco menos, mas inflação é uma realidade nos Estados Unidos, as coisas subiram bastante de valor, tá? Principalmente refeições, passeios, coisas assim. Então, vamos trabalhar aí com uma média de 200 a 250 por mês, vocês vão avaliando aí junto, né, aos filhos de vocês, tá? E verifiquem com a companhia aérea exigência de comprovação de teste de Covid e vacinação para embarque. Neste momento, não há necessidade de teste de Covid para entrar nos Estados Unidos mais. A vacinação, sim, né? Então, apenas verifiquem questão de idade, né? Menor de idade, como é que funciona, os agentes vão poder orientá-los melhor. Eu apenas deixo aqui uma ressalva que neste momento, né, esperamos que nada mude novamente, mas nós já tivemos muitas mudanças nesse sentido, né, um vai e vem muito grande por conta da pandemia. Hoje é uma regra, amanhã pode ser outra. Então, quando tiver um pouquinho mais perto do embarque, verifiquem, tá, com a companhia aérea, se tá ok, se é isso mesmo, se não precisa mais de teste, de repente uma semana aí antes do embarque, só para ter certeza que vocês estão com tudo ok, né, esperamos que a gente não tenha nenhuma mudança até lá, tá? Alguns documentos que ainda serão assinados, tá? Como eu falei, temos estudantes de diferentes escolas aqui, alguns já receberam esses documentos, outros ainda não. Não se preocupem, os que não receberam, vocês receberão em breve. Então, o Arrival Form, que são os dados de voo de vocês, né? Como eu falei, a gente precisa desses dados para o transfer, então, assim que possível, enviem através do agente de vocês. Nós temos um manual do aluno da 3W, né? Quem não recebeu ainda vai receber, é um manual com todas as informações importantes, muito aqui do que nós já estamos falando, mas como é que funcionam as refeições, dicas, né? O dia a dia do estudante. Então, é um manual bem completo, que é bacana, vocês vão ler, assinar, tá? No caso do Covid-19, a gente precisa do comprovante de vacinação oficial do SUS, né? Aquele que a gente emite através de aplicativos, então cada cidade tem um aplicativo diferente, agentes orientem nesse sentido, a gente precisa disso para a escola, ou no caso, né, se o aluno não for vacinado, tem um termo específico, tá? Então aí a gente tem um termo diferente para não vacinados. Uma declaração de saúde, essa declaração de saúde acontece para vocês dizerem que não houve nenhum tipo de alteração na saúde de vocês, tá? Então, alguns de vocês, como eu falei, fizeram matrícula há muito tempo atrás, pode ser que tenha surgido uma nova alergia, eu estou tomando um outro remédio controlado, enfim, alguma questão aí na saúde de vocês que houve alteração, né, nos últimos meses. Então, a gente precisa dessa declaração, apenas
atestando que está tudo igual, que nada mudou. Se tiver tido aí algum tipo de alteração, algum novo medicamento, alguma nova condição médica, aí vai precisar de um laudo do médico, enfim, a gente precisa das informações para a escola estar ciente, né? De repente precisa de um remédio, a casa de família precisa saber, o house parent do dorm precisa saber também, tá? E esses dois últimos aqui depende da escola, tá bom? Então, o Course Selection Sheet, algumas escolas enviam previamente o catálogo de matérias da escola e dão a opção para o aluno já indicar suas preferências. Outras escolas não fazem isso. Então, se vocês não receberem esse Course Selection Sheet, tá tudo certo, tá bom? É só porque a escola que vocês vão estudar trabalha de forma diferente. O handbook da escola é o manual da escola. Então, a gente tem o manual da 3W, a escola tem um outro manual com as suas regrinhas, os horários, como é que funciona ali, né, o dia a dia na escola. Alguns de vocês, como eu falei, já receberam, outros ainda não, porque algumas escolas estão finalizando esse documento, né? Então, eles fazem uma atualização anual no manual, né? E como agora, em agosto, começa um novo ano letivo, eles geralmente fazem isso durante o mês de julho, tá? Então, assim que a escola disponibilizar esse documento, para quem não receber, a gente vai enviar um e-mail único, tá? Com todos esses documentos, então não se preocupem, tá tudo em dia para quem não recebeu ainda. Falando da chegada no destino, tá? Então, independente aí se você está em casa de família ou se você vai para uma boarding school, o transfer de chegada está incluso, né? Desde que seja nas datas estipuladas, a gente passa datas que a escola pede que os estudantes chegam, então sigam essas datas, né? A host family ou a escola busca no aeroporto. Então, a depender aí do seu tipo de acomodação. Eles têm os seus dados de chegada, né? Então, por isso que a gente precisa daquele arrival form que a gente comentou, ele já está no formato certinho, para a escola saber exatamente quando você chega, que dia você chega, de onde você vem, buscá-los aí, até mesmo no terminal correto, tá? Caso você vai chegar na acomodação de outra maneira, a gente precisa ser informado. Então, alguns de vocês vão viajar com a família antes, saem do Brasil antes, né? Vão fazer algum outro tipo de viagem familiar, não tem problema nenhum. A gente só precisa saber, né? Então, alguns aí, os pais vão levar na acomodação, vão levar na casa de família, vão levar no boarding. Apenas nos informem, né? Vamos confirmar aí o dia que vocês vão chegar na acomodação e principalmente o horário, né? Para a gente ter certeza aí de estarmos alinhados, né? Que a escola já está preparada para recebê-los também, tá? Estudantes, recado para vocês, tá? Adolescentes, não se esqueçam de avisar os familiares no Brasil de que vocês chegaram e estão bem. Eu sei que a euforia é grande, muitas novidades, né? Às vezes até esquecem um pouquinho de avisar o pai e a mãe, mas não esqueçam se eles estão preocupados no Brasil. Então, assim que possível, né? Tem ali o Wi-Fi disponível. No aeroporto, muitas vezes já tem. Avisem aí os pais de vocês quando chegar na casa de família ou na escola também, tá bom? E recado para os pais, tenham paciência neste momento, tá? Eu sei que vocês estarão preocupados, mas o trâmite de chegada, de aeroporto, de imigração, ele é demorado, nem sempre o estudante consegue estar com o celular na mão, tem algumas regiões ali de imigração que o estudante nem pode pegar no celular, muitas vezes as filas são ágeis, então não dá tempo necessariamente de avisar, né, tão rápido que tá tudo bem, que chegou na conexão, então sejam pacientes nesse momento também, tá? Uma dica que eu dou para vocês é, existem alguns sites onde vocês podem acompanhar, né, os voos, tem um que se chama FlightAware, que você consegue jogar ali o número do voo, você vê exatamente onde está, se já pousou, se atrasou. Então, é bem interessante para vocês terem isso como referência. Às vezes o voo atrasa um pouquinho, às vezes demora, está taxiando, né? Então, a gente acha que já era para o meu filho ter entrado em contato comigo, mas ele ainda nem pousou direito. Então, é bacana vocês irem acompanhando também por esses sites, tá? É bem bacana e dá uma tranquilidade para vocês, tá? Vamos falar agora, então, como eu falei, temos estudantes de casa de família de dormitórios. Primeiro, vamos falar agora de casa de família, tá? Então, alunos que vão para opções em casa de família agora, esses próximos slides são para vocês, tá? Alguns já receberam a casa de família, outros ainda não, em breve receberão, tá? A escola faz aí uma busca de famílias que façam sentido para vocês, né? Esse processo é bem importante. Então, cada um aí tem um perfil diferente e é importante que vocês estejam acomodados em famílias que
tenham um perfil similar ao de vocês, que tenham preferências parecidas, tá? Então, esse processo aí, ele é super importante. Quem já recebeu, espero que vocês já tenham feito um contato com a família, né? Façam esse contato ao receber os dados da família, é super importante esse contato prévio. Quem não recebeu ainda, recebendo, já faça, tá bom? Eu recomendo que vocês façam contato de duas formas, tá? Mandem um e-mail para a família, eles já, da mesma forma como vocês vão receber o perfil deles, eles recebem o de vocês, eles estão cientes de que vocês irão morar aí com eles, então mandem um e-mail, eles ficam de olho muitas vezes, mas também adicionem no WhatsApp. A gente orienta todos eles a baixar o WhatsApp. O WhatsApp não é utilizado nos Estados Unidos. Então, caso vocês adicionem ali a família no WhatsApp e não encontrou o número, avisa a gente, tá? Que aí eles vão nos informar e a gente reforça ali com a escola a importância da família ter o WhatsApp. Geralmente eles baixam, é tranquilo, e muitas vezes é através do WhatsApp que vocês vão se comunicar com a família, no aeroporto, coisas do gênero, e até o embarque, tá? Então, façam contato dessas duas formas. WhatsApp, não tem WhatsApp, avisa a gente, tá? E mandem um e-mail também. E neste momento do ano, é férias de verão nos Estados Unidos. Tá? Então, eles não têm férias longas no final do ano como a gente, eles só param entre Natal e Ano Novo. Então, os meses de junho, julho, para algumas escolas até agosto, né? Alguns de vocês só vão embarcar no início de setembro, eles têm esse período só do ano de férias. Então, os pais costumam tirar férias, eles viajam. Então, é comum demorar um pouquinho, às vezes, para receber um retorno, tá? Eu sei que a ansiedade é grande, mas tenham paciência, eu recomendo que vocês esperem uns 2 dias, tá? Mandou contato para a família, deu 2 dias, não recebi nenhum retorno, avisa a gente. Que aí a gente faz a ponte aqui também para a família dar uma olhadinha no e-mail, dar uma olhadinha no WhatsApp, tá? Mas tenham paciência nesse momento. Às vezes está num voo, está viajando, dirigindo, está num passeio, está com a família. Então é normal, às vezes, levar esse tempinho, tá bom? E façam pelo menos uma videochamada com a família de vocês. Tá bom? É super importante, façam um Zoom, Skype, WhatsApp, conheçam, vejam o rosto deles, conversem com eles, é legal para quebrar o gelo, né? Então, vocês têm tempo ainda para fazer esse tipo de ligação, pelo menos uma é o recomendado, tá? Aproveite também essas ligações para tirar dúvidas que vocês venham a ter sobre a casa, sobre o quarto, sobre a alimentação. Façam as perguntas de vocês, tá? Aproveite para conhecer a região onde a casa se encontra. Joga ali o endereço no Google Maps, coloca no satélite, vê a região, vê o que tem perto, qual a distância. É bem bacana vocês aproveitarem esse momento para fazer isso, tá? E eu gosto também de recomendar que vocês alinhem os detalhes de chegada com eles. Eles têm os dados de voo, como eu falei, a gente passa, mas às vezes vocês podem ir além, combinar aí, que eles estejam segurando uma placa com nome, às vezes com o nome da escola, um local de espera, a camiseta que vocês vão estar utilizando, ou eles estarão utilizando. Então é legal vocês alinharem tudo isso também. E alguns alunos gostam de levar um presente brasileiro para a família. Então, havaianas, geralmente é bem comum o pessoal levar, doces, ou de repente algum presentinho da região de vocês, um imã de geladeira da cidade de vocês. Então, caso vocês tenham interesse, é sempre legal, é um mimo, uma maneira de levar um pouquinho da cultura brasileira também para eles, tá? Ao chegar, né, eles geralmente fazem ali uma reuniãozinha, né, com vocês, então, passando das regras da família, cada família tem as suas regras, os seus horários, o seu curfew, que é o horário de retorno para casa, e é importante que vocês sigam todas essas regras, tá? Da mesma forma como aqui no Brasil, na sua família vocês têm regras, tem o dia a dia, cada família tem uma regra diferente. No Brasil, isso vale nos Estados Unidos também. Tirem dúvidas dessas regras, tá bom? Não tem problema perguntar. Tá? Se vocês não perguntarem, vocês talvez nunca vão saber. Então, tirem dúvidas, não tenham vergonha disso, tá bom? Nos Estados Unidos é muito comum que os integrantes da casa tenham tarefas e pequenas responsabilidades. Então, aqui no Brasil, em geral, a gente não encontra tanto isso, mas lá é muito comum. Você vai ser responsável pelo seu quarto. A grande maioria das famílias não permite que você coma nada no quarto, porque pode atrair bichos, insetos, tá? Então, essas regrinhas aí, por exemplo, que serão passadas quando vocês chegarem lá. A roupa, é muito comum cada integrante da casa lavar sua própria roupa, tá? Então, eles vão ensinar a usar a máquina de lavar, a máquina de secar e pequenas outras tarefas. Então, geralmente, o que o adolescente faz
colocar a mesa do jantar, ou tirar a mesa do jantar, colocar a louça na lava-louça, tirar o lixo. Então, varia um pouquinho de acordo com a família, tá? Mas já se preparem para isso, faz parte da cultura americana. A cultura americana é diferente da brasileira, na dúvida, pergunte, tá? Eu vou falar isso algumas vezes aqui na orientação, mas é para reforçar, às vezes o adolescente tem vergonha de perguntar e pede para a mãe perguntar no Brasil, aí a mãe pergunta para o agente, que pergunta para a gente, que pergunta para a escola. Não façam esse caminho, não tem necessidade. Pode perguntar diretamente para o seu host father, para a sua host mother, ou até mesmo para a escola, se for o caso, tá bom? É bem comum ali no início a gente encontrar esse tipo de situação, mas eles estão habituados a receber alunos internacionais. E cada aluno vem de uma cultura diferente, então não existe pergunta boba, não existe pergunta besta. Façam as perguntas de vocês, tá bom? E a família é responsável por levar e buscar na escola todos os dias. Alinhe esses detalhes com eles, né? As famílias, elas têm seus horários também, né? O seu host father, a sua host mother, eles têm um trabalho, eles têm os seus compromissos, então combine o horário, combine o local. Se algum dia eles forem buscar mais tarde, aproveite esse momento para fazer já uma lição de casa na escola, para usar o laboratório, para usar a biblioteca. Tá? Então, isso aí tem que estar muito bem alinhado entre vocês, igual vocês devem fazer com os pais de vocês aqui no Brasil, né? Então, alinhe todos esses detalhes. E é importante ler o handbook da escola, que vai ser enviado ou já foi seguir todas as regras estipuladas. No caso, agora, indo para os alunos de boarding school, tá? Agora é com vocês, dormitórios. É um pouquinho diferente, muito aqui do que eu falei para os alunos de casa de família vale para vocês também, tá? Mas a gente tem algumas diferenças. Então, os dormitórios são gerenciados por house parents, que são adultos responsáveis pela acomodação. Então, dentro ali da acomodação de vocês ficam os alunos internacionais, vocês dividem quarto com outros estudantes. Vocês vão saber qual é o roommate, o colega de quarto ao chegar lá, tá? Então, aí já é um perfil um pouco diferente de acomodação, são vários estudantes na mesma casa, e vocês têm os house parents, né? Ao chegar, também tire todas as dúvidas, como eu falei para o pessoal aí de casa de família, eles costumam fazer essa reuniãozinha com todos os detalhes. A diferença aqui é que a casa tem as suas regras, né? Então, os estudantes que vão para casa de família, cada host family tem uma regrinha diferente, um dia a dia diferente. No caso do dormitório, é uma regra, uma rotina para todos vocês, tá bom? Assim como o curfew, que é o horário de chegada, retorno, né? Na acomodação, quando vocês saírem para algum passeio. Mesma coisa das tarefas, tá? Vocês também terão tarefas, é muito comum isso, vocês terão pequenas tarefas no dia a dia. O que muitos boardings fazem é revezar essas tarefas entre os estudantes. Então, uma semana você faz uma tarefa, na semana seguinte muda, depois é outra e assim por diante, até para vocês adquirirem essa independência, aprenderem um pouquinho de cada coisa aí a cada semana, tá bom? Voltando aqui, antes de entrarmos em refeições, um detalhe importante aqui, planos, tá? Quando vocês tiverem planos no final de semana, eu quero passear, eu quero sair com um amigo, eu quero ir em tal lugar, isso vale tanto para boarding quanto para casa de família. Vocês precisam se comunicar com o house parent de vocês, igual vocês fazem com os pais, tá? Então, vai avisar onde vai, com quem vai, que horas volta, precisa pedir ali a autorização, vocês são menores de idade, então, desde o início já façam isso, tá bom? Sempre que vocês tiverem algum tipo de planejamento, já alinhem com o house parent, com a casa de vocês. Refeições. Deixe claro o que você gosta de comer e o que você não gosta. As refeições nos Estados Unidos são diferentes, né? Quando a gente fala de refeição, muitas vezes quando a gente vai para os Estados Unidos a passeio, é tudo tranquilo, né? A gente consegue se adaptar perfeitamente. Mas quando a gente está morando nos Estados Unidos, a gente precisa ter ali uma refeição bacana dia após dia, tá? Então, as escolas, elas têm ali uma variedade de refeições, a casa de família também, mas se vocês não disserem que vocês não gostam de comer, a família não tem como saber, tá bom? Então, às vezes a família faz ali uma refeição constantemente, você não gosta, avise, não tem problema nenhum, tá bom? Apenas avise que você gosta, que você não gosta. No café da manhã eu gosto de pão, gosto de frios, dá para comprar, sem problema nenhum, tá bom? Durante a semana, geralmente são 3 refeições, né? Estão inclusas, café da manhã, almoço e jantar. Em geral, o café da manhã e o jantar na acomodação, o almoço na escola já está incluso.
Final de semana é muito comum nos Estados Unidos, brunch e jantar. Né? O brunch é aquele café da manhã um pouco mais tarde, uma mistura de café da manhã com almoço, e o jantar. Comunique os seus planos para o host parent, tá? Geralmente sábado e domingo, até sexta-feira é um pouco mais delicado, porque às vezes o adolescente combina de sair para jantar, fazer um passeio, alguma coisa assim, esquece de avisar o host parent ou o host family que prepara o jantar. É desagradável. Então, sempre comunique esses planos, tá bom? Fala, eu vou sair para jantar, vou sair para almoçar com meu amigo, até para a família também saber exatamente o que preparar e o que não preparar. E como eu falei, peça a sua comida, peça os snacks de preferência, às vezes você tem o hábito de comer uma fruta à tarde ou depois do jantar, peça aí para a escola, peça para a host family. Existem vários mercados internacionais onde é possível encontrar variedade aí de opções, até opções mais próximas aí do que a gente está habituado no Brasil. Então, o primeiro mês, em geral, ele é um mês de adaptação, vocês vão entender exatamente como é que funciona a comida ali, como que é o dia a dia das casas. Então, tomem um tempo para adaptação também, tá? É natural esse período de adaptação no que diz respeito a refeições também. Geralmente, como é que funcionam, né, essas 3 refeições principais? É diferente do Brasil. Então, café da manhã, cada membro da família prepara a sua refeição. Então, eles geralmente têm todas as opções ali, torrada, cereal, leite, ovo, suco. Cada um ali tem uma rotina e horários diferentes, então você vai ter que se programar para acordar e fazer a sua refeição de acordo com sua preferência. Como eu falei, brasileiro geralmente até gosta de comer pão com frios no café da manhã. Se for essa a sua preferência, fale para a família, que eles compram, tá bom? Almoço é uma refeição mais rápida nos Estados Unidos. Então, geralmente aqui no Brasil a gente tem um almoço maior, o almoço costuma ser uma das principais refeições, né? A gente come arroz, come feijão. Nos Estados Unidos isso é muito difícil. Então, eles costumam comer um lanche, salada, às vezes pequenas steaks ali, uma massa, coisas mais simples e rápidas, tá? No almoço. Muitos adolescentes brasileiros gostam até de levar snacks de casa, né? Então, também acabo levando um biscoito, uma fruta para almoçar, vocês podem fazer isso. A maioria das escolas também tem aquelas vending machines, que vocês podem comprar mais uma coisinha, mas é legal levar de casa, né? Já se programem, eu também gosto de uma frutinha depois do almoço, já levem para a escola. E o jantar, sim, é uma refeição um pouco maior, só que acontece mais cedo do que a gente está habituado. O jantar nos Estados Unidos costuma acontecer entre 5 e 6 da tarde, mas é um momento muito importante. Eu recomendo que estudantes de casa de família ou de boarding jantem juntos, tá? É o momento de sentar à mesa, aproveitar a companhia da casa de família ou dos seus colegas de dormitório. É um momento ali que eles aproveitam para conversar, para falar sobre o dia, treinar o inglês, né? Então, mesmo que tenha brasileiros aí na casa, que vocês estiverem, falem em inglês. Então, não se isolem no quarto neste momento, não, eu como mais tarde porque eu não estou com fome. Mesmo que você não esteja com tanta fome, sente à mesa, aproveite essa experiência, aproveite a companhia da host family ou dos seus colegas de dormitório. Isso é super importante, ajuda muito no desenvolvimento, na adaptação e na conexão que vocês criam com a host family, principalmente. Grade curricular. Então, entrando um pouquinho aí em matérias. Como é que funciona essa questão de matérias? Né? Alguns de vocês provavelmente já sabem, o Brasil, o Ministério da Educação, MEC, tem um acordo com os outros países para que o estudante de high school não perca o ano no Brasil. Então, basta estudar algumas matérias que são obrigatórias, exigidas pelo MEC, para que vocês possam convalidar e dar continuidade aí aos estudos no retorno ao Brasil. Então, é muito importante que vocês se atentem a essas matérias. As nossas escolas sabem, nós também da 3W recebemos sempre a grade curricular de vocês, assim que ela estiver pronta, a gente olha, a gente confere, mas tenham também em mente que essas matérias são obrigatórias. Então, o inglês é uma das matérias obrigatórias. Dentro de inglês, dependendo da escola, existem algumas opções de matérias. Pode ter literatura, pode ter redação, algumas escolas têm o inglês como segunda língua, então dependendo até do seu nível de inglês, pode ser que você precise fazer essa matéria. Então, basta escolher uma matéria dentro de inglês. A segunda matéria, a segunda área, ciências, pode ser
Física, química ou biologia, por exemplo, não precisa estudar as três, você vai escolher aquela que você tem preferência. Estudos sociais, história ou geografia. Matemática, dentro de matemática pode ter álgebra, estatística, cálculo, então você vai escolher uma. E o esporte, tá bom? O esporte, ele varia de acordo com temporada nos Estados Unidos. Então, você não tem a possibilidade de estudar, de jogar um esporte, praticar esse esporte o ano inteiro. Então, são 3 temporadas a divisão de esportes. A primeira temporada é a temporada de outono, que acontece aí, média, de agosto até final de outubro, meio de novembro, dependendo da escola. Aí a gente tem a temporada de inverno, de novembro a janeiro, meio de fevereiro, e a temporada de primavera, de fevereiro até o final do ano letivo, maio, início de junho. Então, a cada temporada são esportes diferentes. Então, a cada temporada você vai escolher um esporte diferente. Faça esportes, mesmo que você não goste tanto de esporte, mesmo que você não seja um aluno aí, um adolescente que goste de praticar esporte. É uma excelente maneira de você fazer amigos. Excelente maneira de participar de diversos eventos da escola. É muito comum nos Estados Unidos a vida ali, o círculo social dos estudantes girar em torno do esporte. O esporte é muito importante nos Estados Unidos. Então, mesmo que você não goste tanto de esporte, escolha pelo menos um por temporada e se dedique a ele, além de ser uma matéria obrigatória. Então, procure fazer o esporte, tá? As matérias, elas têm pré-requisitos. Então, algumas matérias têm um nível mais alto de inglês, por exemplo, é preciso que você já tenha um nível mais alto de inglês. Por exemplo, uma matéria como anatomia. Se você não tiver um nível alto de inglês, você não consegue acompanhar uma matéria como essa. Então, em geral, vocês são testados o nível de inglês ao chegar lá, para ter certeza aí de como é que está o nível. Outras matérias têm pré-requisitos, por exemplo, já um conhecimento mínimo naquela matéria, então pode ser que você tenha um teste específico nela. Por isso que a escolha da grade curricular se dá lá na primeira semana de aula, de acordo com tudo isso, tá? De acordo com os pré-requisitos, a disponibilidade de matérias. Então, vocês têm ali, durante a primeira semana, é uma semana mais de orientação, alguns dias de orientação, de conhecer a escola, às vezes de conhecer até a cidade, e ali a reunião com o diretor internacional ou com o coordenador acadêmico para ajudar nessa escolha de matérias, tá bom? Além dessas 5 matérias obrigatórias, geralmente os alunos escolhem mais uma ou 2 matérias que nós chamamos de eletivas. São matérias voltadas para carreiras. As nossas escolas têm muitas matérias voltadas para carreiras, uma variedade gigantesca, né? Elas são escolas preparatórias para a universidade. O ingresso na universidade é diferente do Brasil, então essas matérias mais focadas são super importantes para o currículo americano. Então aproveitem essas matérias eletivas também, tendo a possibilidade de fazer, é extremamente valioso, muito bacana, até mesmo para você testar, ver se é isso mesmo que você quer para a universidade, ou caso você ainda não saiba o que quer fazer na faculdade, sem problemas também, você consegue testar aí matérias diferentes, ver o que você gosta e o que você não gosta. Nos Estados Unidos, as aulas são muito dinâmicas e práticas, né? Então, esqueçam isso de ficar sentado na sala de aula copiando o que o professor coloca na lousa. Isso não existe nos Estados Unidos, tá? Lugar de fazer lição, lugar de escrever é em casa. Em sala de aula é debate, é apresentação, são projetos. As turmas são sempre reduzidas nas escolas, né? São escolas particulares preparatórias, então a intenção é que as turmas sejam reduzidas ali com cada um plano de estudos individualizado, porque cada um de vocês tem um objetivo diferente, então essa participação em sala de aula é super importante e o desenvolvimento do inglês de vocês vai aí subir muito, tá bom? Com essas aulas aí, por conta dessa praticidade, esse dinamismo do sistema educacional americano. E nos Estados Unidos são os alunos que trocam de sala e não o professor. Então, como cada um de vocês tem uma grade curricular diferente, alguns de vocês vão para a mesma escola, mas com certeza vocês terão grades curriculares, horários diferentes. E é muito dinâmico, porque além de você trocar de sala de aula durante o dia, pode ser que no primeiro período você tenha matemática, depois você tem futebol, depois você tem laboratório, depois cerâmica. Então, são matérias totalmente diferentes e cada matéria que você fizer é uma turma diferente. Então, dá para conhecer praticamente todo mundo da escola. Aproveitem esse momento para fazer amigos americanos. As escolas que vocês vão aí, tem uma média de 90% de alunos americanos.
Aproveitem para fazer amizade com os nativos. Cada turma, então, é uma oportunidade diferente. E é comum nos Estados Unidos que os estudantes tenham lição de casa todos os dias. Então, já se preparem para isso, tá bom? Tem lição de casa todos os dias. A grande maioria dos estudantes já chega em casa e já faz a lição de casa, porque no dia seguinte vai ter mais a lição de casa. Então, não deixem acumular. Por isso, né, vocês vão ver mais à frente, 1 ou 2 slides mais à frente, mas a rotina do adolescente nos Estados Unidos gira em torno da escola de segunda a sexta. Tá? De segunda a sexta, diferente um pouco aqui do que a gente vê no Brasil, às vezes dá para passear à tarde, ir no cinema, não existe isso nos Estados Unidos, tá? Não tem como. Vocês têm ali, além de uma grade curricular intensiva, onde vocês ficam boa parte do dia na escola, depois ainda sempre tem lição, sempre tem trabalho. Então, já se preparem nesse sentido. Até porque as notas nos Estados Unidos, elas são compostas por testes, né, pelas provas, pela lição de casa e por participação em sala de aula. Então, é importante você se engajar na turma. Os Estados Unidos já faz isso, porque nem todos nós somos bons em provas. Às vezes você é muito bom em participação em sala de aula, mas na hora da prova dá branco. Ou o contrário. Então, eles fazem isso para que as notas venham aí de forma mais justa. Então, é importante observar todos esses tópicos, tá bom? Na hora da conclusão aí das matérias e das notas. E matérias diferentes são excelentes oportunidades para ampliar o vocabulário de vocês. Então, às vezes, tem matérias aí que você nem pensa em fazer. Cerâmica, por exemplo, ou vou fazer literatura. São matérias que você vai utilizar vocabulários que no dia a dia você não tem acesso. Então, muitas vezes é super interessante pegar uma matéria nesse sentido, justamente para ampliar o vocabulário de vocês. Um exemplo é o teatro. Teatro é excelente, porque vocês vão ter que falar no teatro, vocês têm que se comunicar. Então, o desenvolvimento do inglês dos estudantes que fazem teatro, fazem matérias de artes, é muito bacana, né? Eu gosto de recomendar que vocês façam pelo menos uma matéria de artes, mesmo que vocês não gostem, tá? Porque artes aí é super importante. Se for um teatro, um musical, tem os eventos, tem as práticas depois da aula. Então, é muito legal sempre fazer pelo menos uma matéria de artes também. Falando sobre seguro-saúde, está incluso no programa de vocês, né? Então, todos vocês aí têm o seguro-saúde. Alguns receberão a apólice antes do embarque, outros no primeiro dia de aula. Depende, tá? Tem algumas escolas que o seguro é dela mesmo, da própria escola, então eles entregam lá. Outros é o seguro que nós oferecemos da 3W, e aí vocês receberão a apólice antes do embarque. É muito simples esse documento, virá no PDF para vocês, basta imprimir, então é bem tranquilo. Esse é um seguro-saúde emergencial, ele não vale para consultas de rotina, tá bom? Então é emergência, preciso ir no pronto-socorro, tô passando mal, tô com dor de garganta infeccionada, coisas desse sentido. Então aí sim vocês podem utilizar o seguro. Para coisas de rotina, não, tá bom? O seguro não cobre. E é obrigatório que vocês estejam com a apólice em todos os momentos. Então, adolescentes, é importante que vocês imprimam uma apólice do seguro e levem com vocês sempre. Coloquem na carteira. Há uma impressão simples dessa apólice. Igual vocês devem, todos nós aqui, a grande maioria, espero todos, tem um convênio médico, a gente anda com a carteirinha do convênio médico, é a mesma coisa. Então, talvez vai ser a primeira vez que vocês se preocupem com isso, porque, em geral, pai e mãe têm aí, né, todas essas informações, os documentos dos filhos, mas aproveitem, como eu já falei, independência, maturidade do high school, então é responsabilidade de vocês estar com essa apólice. Se perder a apólice, não tem problema nenhum, basta imprimir depois, vocês vão receber por PDF, imprime novamente, tá? Mas é responsabilidade de vocês e apresentar a apólice quando for utilizar o seguro, né? Igual a gente apresenta a carteirinha do convênio. Então, é importante isso. Fiquem atentos quanto a isso. Aqui um exemplo de rotina, como eu falei, varia de acordo com a escola, varia de acordo com a grade curricular de vocês, então aqui é apenas uma referência. Em geral, as aulas começam por volta das 8 da manhã e terminam umas 3 horas da tarde, mas é muito comum os adolescentes ficarem depois, tá, na escola. Então, até 4, às vezes 5 horas da tarde, dependendo da matéria que vocês tiverem, às vezes tem a lição de casa, tem um trabalho em grupo, precisa se reunir com o grupo, as atividades extracurriculares, então já se preparem para essa rotina aí de segunda a sexta girar em torno da escola. E à noite é o momento de fazer a lição, o momento de jantar com a família ou nos dormitórios, né? Então, segunda a sexta é realmente foco na escola, foco nos estudos.
Recados para vocês agora, adolescentes. A maioridade nos Estados Unidos é 21 anos, tá? Então, aqui no Brasil, alguns de vocês têm 17 anos, alguns até quase 18 anos, mas nos Estados Unidos a maioridade é 21, então vocês estão longe de ser maiores de idade. Isso significa que talvez nem tudo que vocês façam no Brasil vocês terão a possibilidade de fazer nos Estados Unidos. A rotina do adolescente, como a gente já falou, gira em torno da escola. Aos finais de semana, obviamente, vocês têm a possibilidade de fazer passeio, se divertir, faz parte do programa de high school, né? A escola, a própria escola em geral, tem uma atividade, uma excursão legal aí para os alunos internacionais uma vez por mês, mas vocês vão ter colegas, né, outros estudantes americanos internacionais que vocês também podem passear, fazer ali atividades. Então, geralmente, os estudantes costumam ir em shoppings, cinema, boliche, casa de amigos, sempre com a permissão do host parent. Então, da mesma forma como vocês pedem permissão para os pais de vocês aqui no Brasil para fazer alguma coisa, lá vocês também precisarão pedir, até porque, seja a escola ou a casa de família, eles têm a custódia de vocês. Tá? Lá no documento, vocês assinaram uma carta de custódia nos documentos. Então, a permissão tem que partir dos host parents e seguindo o horário estipulado, tá? Baladas não existem nos Estados Unidos para adolescentes. Festas de madrugada não existem, tá bom? Então, eu gosto de reforçar isso porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura diferente, muitos de vocês talvez já até façam esse tipo de atividade de vez em quando, nos Estados Unidos isso não vai acontecer, tá? Então, as festas são diferentes, as atividades são outras. Aproveitem para conhecer a cultura americana de verdade, né? Então, aproveitem para fazer as atividades que eles também fazem. Sempre se comunique na sua acomodação em relação a planos, onde está e que hora você torna para casa, como já falamos anteriormente. E caso você queira fazer alguma viagem específica, é preciso comunicar com no mínimo três semanas de antecedência. Então, pais, se vocês quiserem levar o filho de vocês, né, na escola no primeiro dia de aula, como eu falei, às vezes estão fazendo alguma viagem, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem fazer um tour na escola, também não tem problema, a gente só precisa agendar com a escola, tá? Porque tem uma pessoa específica que geralmente faz o tour, ela se programa para fazer isso. Se vocês forem buscar o filho de vocês ao final do programa, ou vou ali no meio do ano, vou no final do ano, em algum feriado mais longo, sem problemas. A gente só precisa saber com 3 semanas de antecedência. Tá? A gente pede isso porque às vezes acontece sexta-feira a gente ser informado que amanhã minha mãe está aqui. Não, a gente precisa saber com 3 semanas de antecedência para informar a escola, informar a casa de família ou responsável pelo dormitório apropriadamente. Se vocês forem fazer esse tipo de viagem, sempre presença obrigatória de um adulto maior de 25 anos. Então, às vezes você tem uma viagem com amigos, né, com outra casa de família, não tem problema, avisa a gente vai falar com os pais de vocês aqui no Brasil, a casa de família lá também vai precisar autorizar, ou a escola vai precisar autorizar, mas precisa ter um adulto maior de 25 anos presente. Os Estados Unidos proporcionam independência como estudante, tá? Ali no dia a dia, tem a proatividade e atitude, precisou de algum suporte na escola. É muito comum aqui no Brasil, quando os nossos filhos têm alguma dificuldade na escola, a gente tomar a frente, pais, mães, falar com o professor, falar na escola, meu filho não está entendendo a matéria, deu uma situação aqui, deu um problema ali, a gente faz isso, faz parte da cultura brasileira. Nos Estados Unidos não é assim que acontece. Tá? Então, as escolas, por serem já preparatórias para a universidade, elas já preparam o estudante para a vida adulta, né, para esse perfil de universidade que a gente sabe que na faculdade é outra dinâmica, né? Então, adolescentes, está com dificuldade, precisa de alguma ajuda, precisa falar com o professor, isso tem que partir de vocês, tá bom? A escola espera isso. Novamente, não façam aquele caminho mais longo de avisar a mãe, que vai avisar a gente, eu e a escola. Isso só leva tempo. Aí, às vezes, leva uma semana, algo que vocês podem resolver em 10 minutos. Então, aproveitem já para colocar ainda mais, como já falamos, essa independência em prática, isso é esperado de vocês no programa, tá bom? No high school, tanto por parte da escola quanto por parte da acomodação. Os Estados Unidos, eles têm uma cultura bem independente, eles ensinam desde criança, né, até as tarefas em casa, a cuidar de si, a ter essa proatividade, isso faz parte da cultura americana, e se faz parte da cultura americana, vai fazer parte do intercâmbio de vocês, do high school de vocês. Algumas dicas aí, quase finalizando aqui para vocês, algumas dicas para ajudar
No dia a dia, o que a gente observa que ajuda na adaptação, que é importante para vocês? Então, participem de tudo que vocês puderem, tá? A gente percebe que os alunos que participam das atividades propostas pela escola são os estudantes que mais se adaptam. Porque eles fazem mais amigos, eles têm mais eventos, eles são convidados, né, para passeios, e isso ajuda muito na adaptação. Então, a escola tem os seus clubes, né? São atividades extracurriculares, a gente vê, isso faz parte da cultura americana. O clube de robótica, o clube de ciências, o clube de matemática, de dança. Em geral, as escolas solicitam que vocês participem de pelo menos um clube. E eu recomendo fortemente que vocês façam, porque é mais uma maneira de fazer amigos, né? Os clubes geralmente se reúnem, dependendo do clube, 1, 2 vezes por semana, em algum horário específico, depois da aula. E se você tiver interesse em fundar o seu próprio clube, então vamos supor que você tem um interesse em alguma área específica e não tem clube na escola dessa área, você pode. Os clubes são todos fundados por estudantes. Então, basta você encontrar outros alunos que tenham a mesma preferência que vocês vão precisar elaborar um projeto, fazer uma apresentação, sendo aprovado, o clube é fundado e você é o presidente do clube. Isso é interessantíssimo para o currículo americano. Então, se você que está assistindo aqui pensa, de repente, em fazer a universidade nos Estados Unidos, talvez é uma opção, isso é muito bacana, isso vai enriquecer muito o currículo de vocês. E mesmo se não for a intenção, ainda assim, procurem participar desses clubes. O trabalho comunitário é muito comum na cultura americana, isso também é muito bem visto pelas universidades nos Estados Unidos, então façam os trabalhos voluntários que a escola propuser, eles geralmente fazem, né, porque faz parte realmente do dia a dia dessa preparação universitária, assim como os passeios, né, como eu falei, as escolas geralmente fazem um passeio maior, uma excursão maior por mês, numa cidade próxima, coisas assim, e os esportes. Falando até de cidades próximas, ressaltando aqui, vocês têm, adolescentes, a liberdade de passear na cidade em que vocês estão, muitas vezes cidades próximas, mas cidades grandes, sempre com acompanhamento de um adulto, tá? Então, alguns de vocês estarão perto de Nova York, perto de Pittsburgh, perto de Los Angeles, perto de San Diego. Essas cidades grandes, elas naturalmente são menos seguras. Isso vale para qualquer lugar do mundo. Então, sempre aí com acompanhamento de um adulto. Escola, host family ou house parent, no caso dos dorms. Pode ser aí um colega, de repente um amigo, a host family do amigo, os pais de um colega americano, sem problemas, mas sempre acompanhados de um adulto, por conta da segurança de vocês. Se engaje na comunidade da escola, na acomodação, como eu já falei, participe das refeições da casa de família, a família, muitas vezes, quem vai ficar em casa de família, às vezes tem eventos da família no final de semana, pode ser um aniversário de um familiar ou algum outro tipo de evento, participe, tá? É super importante, vai ajudar na adaptação e na conexão de vocês com a casa de família. Isso já falamos, dependendo da turma que escolher, você precisará providenciar materiais específicos, alguma calculadora, um livro específico, algum material de artes, por exemplo. Então, isso tudo deixem para adquirir lá. A escola promove o preparo para a sua vida adulta e desenvolvimento da maturidade. Faça amizades diferentes, bem como atividades que nunca teve a oportunidade de realizar. Então, as escolas, como a gente falou, oferecem matérias diversas, matérias que talvez aqui no Brasil vocês nunca teriam acesso. Façam essas matérias também, né? E isso é uma oportunidade de fazer amizades diferentes. Às vezes você faz um teatro, algo que você nunca fez aqui no Brasil, vai fazer amigos totalmente diferentes, mas é bacana, vocês vão ampliar o círculo social de vocês. Não tenham vergonha de falar inglês nem de fazer perguntas, tá? Mas eu não sei exatamente como fala essa palavra, eu não sei essa expressão, não tem problema. Fala errado mesmo. Vocês vão ser corrigidos em alguns casos e vão aprender. E não tenham dúvidas, eles vão entender o que vocês estão falando. É igual a gente, se tem um americano, um gringo que fala com a gente em português, mesmo que com sotaque, mesmo cometendo alguns errinhos, a gente entende o que ele está falando, né? Então, usem da mesma lógica, não tenham vergonha, vocês só estão se comunicando porque você fala inglês. O americano não fala o seu idioma, ele não fala português, você fala inglês. Então, a comunicação nesse momento só é possível por sua causa. Independente dos erros, fale, tá? E fale inglês durante todo o tempo, isso vale principalmente para quando vocês estiverem entre brasileiros. Alguns de vocês, em algumas escolas, têm brasileiros também, né? E às vezes a gente fala português por comodismo. Não falem português, procurem falar inglês.
principalmente ali em rodinhas. Mas se estão com outras pessoas, com americanos, pessoas de outras nacionalidades, é muito desagradável ficar falando um outro idioma que eles não conhecem, e além disso, isso pode repelir um pouco as pessoas ali de chegar perto de vocês, né? Então, às vezes está ali, você, um outro brasileiro, um americano até gostaria de chegar e conversar com vocês, mas como está falando português, eu não sei o que eles estão falando, deixa para lá. Então, procurem sempre falar inglês. Isso é bem importante para ajudar também nas amizades, né? A conhecer pessoas. E finalizando, pessoal, último processo, né? Aqui é lá no final do programa. A gente chama de apostil, que é a parte de convalidação. Eu já trago isso na orientação, porque é algo que lá no final vocês vão perguntar, vocês vão ter dúvidas, então, desde já, a gente já avisa como que é esse passo a passo. Então, ao final do programa, a escola americana fornece o seu histórico escolar. Isso leva um tempo, tá? Vocês terminam hoje de estudar na escola do Brasil, amanhã já não tem o histórico escolar impresso, né? Então, o mesmo vale para a escola americana. Leva-se um tempinho ali para eles emitirem o seu histórico escolar oficial. Existe um trâmite interno junto à Secretaria de Educação do Estado em que vocês vão estudar, para que essa documentação seja como se fosse aí uma autenticação que a gente faz no Brasil. E a gente depende da Secretaria de Estado, Secretaria de Educação do Estado. Então, às vezes, leva um tempinho para isso acontecer, tá? Esse processo é todo providenciado pela 3W e já está incluso no valor do programa, tá? Então, existem aí outras opções de programas que o estudante tem que fazer isso. É burocracia, é dor de cabeça, porque é um processo chatinho. No nosso caso, vocês não vão precisar se preocupar com isso, tá? Então, ao final do programa, não se preocupem, a gente já começa a fazer o processo de apostil, logo que o estudante vai embora, assim que recebe toda a documentação, a gente dá sequência a isso. Esse processo de apostil, ele é feito para os estudantes que concluírem o programa, tá bom? Semestre ou ano letivo. Fez menos do que isso, tá? Voltou antes, por algum motivo, a escola não faz. Então, você está matriculado por um semestre letivo, por um ano letivo, concluiu o programa, esse processo do apostil é realizado. E leva-se, em média, 45 dias a partir do momento que a 3W recebe o histórico escolar por parte da escola, porque depois de ir para a Secretaria do Estado, ainda tem um processo final de cartório, coisas assim. Então, o histórico escolar, o apostil, ele é enviado via FedEx, para a agência de vocês, né? Então, vai sair lá dos Estados Unidos e a gente envia para a agência, para o agente de vocês especificamente, tá? Então, quando for lá na frente, alguns de vocês vão votar em dezembro, outros em janeiro e outros só lá em maio e junho. Aí a gente vai passar todo o passo a passo para o agente de viagens de vocês, então não se preocupem, finalizando o programa, a gente já começa isso daqui, tá? Os nossos contatos de emergência, tá? Então, como eu falei, somos nós 3 na equipe, eu, Natália e Mônica, aqui ficam os nossos contatos, WhatsApps. Emergência, principalmente aqui no que diz respeito ao embarque. Então, meu voo foi cancelado, meu voo atrasou, o horário do voo mudou, não vou chegar mais nesse horário, enfim, qualquer coisa aí que for o trâmite de chegada nos Estados Unidos, nos contatem, porque a gente tem um contato mais rápido aí da escola, da acomodação, para informar a host family, de repente, que você vai chegar num horário diferente, que o voo foi cancelado, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, emergências, no caso aí do embarque. Durante o programa, estou com alguma dúvida, preciso de algum suporte, sempre o agente de viagens, tá? Ele faz a ponte, muitas vezes ele mesmo já sabe ajudá-las em tudo que vocês precisarem. Então, aqui são os contatos de emergência. Lembrando que na Welcome Letter, que é aquela carta final que vocês ainda vão receber, vocês também terão um contato de emergência da escola, tá bom? E a gente orienta sempre aí os diretores internacionais a ter o WhatsApp. Então, eles geralmente já têm o WhatsApp salvo, vocês conseguem contatá-los também em caso de necessidade. E, por fim, aqui um videozinho de 1 minuto, a gente tem uma parceria com uma psicóloga intercultural, ela é especialista nisso, tá? Em casos de imigração, ela, inclusive, dá treinamento aí para executivos que vão mudar de país, e ela faz um trabalho excepcional junto aos alunos e também os pais que estão aqui no Brasil, porque pais, apesar do intercâmbio ser deles, né, e essa orientação ser para eles, é claro que vocês também têm as dúvidas de vocês, as angústias de vocês, o que faz parte do programa de high school. Então, vou passar esse videozinho dela, o nome dela é Andrea Seben, é um opcional,
Vou deixar mais à frente os contatos dela, caso vocês sintam necessidade desse preparo mais qualificado, né, de uma profissional aí da área, vocês podem contratar a Andrea, que ela também estará à disposição aí para ajudá-los nesse sentido. Ela oferece os serviços a custo extra, mas dependendo aí do desenvolvimento do high school, alguns alunos precisam de um aconselhamento profissional, o que é totalmente normal, tá? Então, vou passar o videozinho para vocês. Se for preciso, eu pego um barco, eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Então pra inventar um mar grande bastante que me assuste, que eu desista de você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. Aqui nesse slide, então, tem os contatos dela. Não se preocupem em anotar agora, porque essa apresentação ficou gravada, tá? Às vezes você quer reassistir, quer rever uma partezinha ou passar para alguém que não conseguiu estar aqui hoje. Nós vamos disponibilizar tanto a gravação do evento quanto esse PowerPoint para vocês, tá? Então, é isso da nossa parte, tá? Eu espero que vocês tenham uma excelente experiência, aproveitem tudo isso. O High School é um programa super especial porque ele tem prazo de validade, a gente não pode fazer o High School para sempre. Então, essa oportunidade que vocês têm hoje é única. Aproveitem tudo, aproveitem a cultura americana. O que vocês precisarem, nós estamos à disposição, assim como o agente de viagens de vocês, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode jogar no chat, estou por aqui. Caso contrário, boa noite, ficamos em contato.